Professor André, quais as principais ferramentas processuais do processo administrativo previdenciário rural? Bom, o processo administrativo previdenciário, disciplinado, na sua maioria, nos seus maiores detalhes pela IN, né, a Instrução Normativa, no caso agora a IN 128, você vai perceber que lá dispõe de diversos instrumentos, diversas ferramentas que podem ser utilizadas a favor do segurado. Inclusive, são ferramentas e instrumentos que muitas vezes devem ser acionados de ofício pelo INSS, e o INSS muitas vezes não faz isso, tá? Mas aí você pode provocar para que o INSS realize isso. Especificamente no caso do processo administrativo previdenciário rural, eu vejo como principal ferramenta, né, a previsão da consulta às bases governamentais, né? Hoje, no sistema da autodeclaração com ratificação do período autodeclarado pelas bases governamentais e pelos documentos, o próprio sistema já permite, já prevê que, de início, o primeiro impulso que o servidor deve dar é consultar as bases governamentais. Se ele entende que é insuficiente, aí sim é que ele passa a análise dos documentos. Mas há essa ordem, né? Que já estava prevista, inclusive, lá no Ofício Circular 46, e agora também está na nova IN. E que bases governamentais são essas? A Infodap, o Cadastro de Imóveis Rurais, que é o CAFIR, o Sistema Nacional de Cadastro Rural, o CNCR, o CIPRA, enfim, são várias bases governamentais em que o INSS, o servidor ali, vai consultar para chegar à conclusão se aquilo ali se trata ou não de um segurado rural, né? Então, no PAP, que é o Processo Administrativo Previdenciário Rural, a consulta às bases governamentais é uma ferramenta importantíssima. Mas não para por aí, né? Há situações, por exemplo, que você pode requerer que o INSS oficie uma empresa, oficie um órgão, para que ele ali apresente alguma informação ou algum documento que está lá, né, de posse desse órgão, dessa empresa, e que você não teve acesso, e que aquilo pode comprovar um tempo rural. Não só para os rurais, mas também para os urbanos. Então, é possível provocar o INSS, a IN prevê isso, a oficiar este órgão, esta empresa, para apresentar essa informação ou este documento. Outro instrumento importante, outra ferramenta importante, é você solicitar pesquisa externa, né? Agora, a pesquisa externa ela só será deferida, e ela é feita, esse deferimento por meio de uma portaria, se você comprovar que há alguma dúvida importante a ser sanada ou que há impossibilidade de você apresentar um documento, né, que em uma pesquisa externa o servidor pode ali ter acesso a este documento. Então é possível também se utilizar dessa ferramenta no processo administrativo previdenciário. Outras ferramentas, como por exemplo eu até citei na resposta anterior, a questão do ajustamento incidental de CNIS, né? O ajustamento de CNIS de forma incidental dentro do processo administrativo pode ser uma ferramenta muito útil. Por exemplo, imagine aí que tem um tempo urbano ali que está no CNIS do segurado e que ele nunca trabalhou. Aconteceu já comigo, um cliente meu, que apareceu lá um vínculo em uma prefeitura e que ele nunca teve aquele vínculo. E precisava ajustar o CNIS, precisava retirar aquilo ali daquele CNIS, suprimir aquela informação que estava, inclusive, atrapalhando a sua aposentadoria rural. Então, é possível também você solicitar ajustamento de CNIS, é uma ferramenta importante dentro do processo administrativo. Nesse caso, ele seria um ajustamento incidental e não autônomo. Outra ferramenta importantíssima, até João Paulo citou isso, eu acho que na live passada, a questão do aproveitamento da instrução de um processo administrativo previdenciário anterior. De repente, você teve ali um processo administrativo previdenciário que pleiteava para a mulher um salário maternidade e que já teve ali um período rural reconhecido e hoje está se pleiteando uma aposentadoria e aquele processo administrativo comprova, né,
que já houve um período anterior já reconhecido, e esse tempo reconhecido não pode ser desconsiderado pelo INSS. Então, aquela instrução de um processo administrativo anterior pode ser útil num processo administrativo de aposentadoria, e isso também pode ser requerido. Na verdade, tudo isso que eu estou falando, o servidor deve fazer de ofício, mas se ele não faz, você pode requerer com base na própria IN 128. É possível também solicitar, o INSS pode emitir uma comunicação para terceiros que possam ali estar de posse de algum documento e que é importante ser apresentado. Imagina ali uma CTPS que prova um determinado tempo rural como empregado e que está de posse de uma pessoa que não quer devolver aquela CTPS. Já passei por isso também, já teve situações da cliente chegar, olha, eu tenho aqui a minha CTPS, mas o meu ex-marido me deixou, está com ele não quer me devolver. Então é possível você solicitar isso ao INSS, que emita ele uma comunicação para que ele apresente isso. E, inclusive, se ele não apresentar, o INSS, de ofício, tem que tomar alguma providência, acionando, por exemplo, a Procuradoria do INSS, até mesmo para uma possível ação judicial contra aquela pessoa que está de posse daquele documento e não quer apresentar. Outro instrumento importantíssimo que o próprio Felipe falou é a JA, e agora eu não vou mais me estender, já estamos nos aproximando aqui do final. A JA, que é a justificação administrativa para a oitiva de testemunha, desde que você tenha aí início de prova material. Então, a grosso modo, esses são as principais ferramentas que eu citarei, que são importantes dentro do processo administrativo previdenciário.